Nós estamos hoje em mais uma edição do Fala Direito e hoje aqui com o professor Dr. William Arthur Pussi, doutor em Direito, juiz da primeira vara de família da comarca de Maringá, diretor do Foro Central da região metropolitana de Maringá, professor em cursos de graduação, pós-graduação e na Escola de Magistratura do Paraná, autor de inúmeros artigos científicos, revisor de artigos e também da Revista de Direito IMED do Rio Grande do Sul, autor do livro Personalidade Jurídica do Nascituro, esposo e pai de uma família de 4 filhos. Professor, eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe do Fala Direito e pessoalmente meu nome também como aluna do senhor. Hoje nós vamos falar, professor, de um assunto que a gente sabe que interessa muito ao senhor, tanto que o livro que o senhor escreveu é a respeito do nascituro, né? E hoje está sendo discutido, aliás, rediscutido no Supremo Tribunal Federal a questão do aborto. Antes da gente focar no aborto, a gente pode falar um pouquinho sobre a questão do nascituro, né? Tem 2 teorias clássicas que são bastante pertinentes a esse assunto. Eu gostaria que o senhor esclarecesse todas as pessoas que estão assistindo a respeito dessas 2 teorias. Certo. Eu tive a felicidade de, quando fazia meu curso de mestrado aqui na Universidade Estadual de Maringá, fazer minha dissertação em volta da personalidade jurídica do nascituro. Essa dissertação depois virou um livro, já na sua 2ª edição, e acredito que vou ter que fazer a 3ª, atualizá-la um pouco, atualizar com os tempos atuais, e principalmente depois que o Supremo analisar a questão do aborto. A questão do nascituro, da sua personalidade, o aborto é um tema latente, acho que em todo o mundo, e acredito que sempre será. E volta ano, sai ano, e esse tema continua em debate. Nós tivemos recentemente uma discussão muito grande a respeito na Argentina. E é um tema que polariza, né? De um lado, aqueles que defendem o aborto e outros que criticam. Mas eu não quero fazer uma análise sobre esse enfoque. Eu quero fazer uma análise também jurídica. E pretendo também, Sinara, distinguir dessa análise qualquer aspecto religioso. Nós ensinamos para os nossos alunos que a religião influencia no direito. Ela influencia de forma decisiva. Vou dar um exemplo: o casamento. O casamento é um ato religioso desde Roma e traz seus efeitos até hoje. Mas batendo unicamente na questão jurídica, batendo unicamente nesse aspecto, nós temos, em verdade, 2 teorias que se polarizam. A de um lado, que entende que a personalidade do nascituro, o nascituro como pessoa, é desde a sua concepção. Desde o momento que é concebido, ele é uma pessoa. Pessoa do ponto de vista humano e do ponto de vista jurídico. E é uma 2ª teoria que diz que o nascituro, ele adquire essa personalidade, ele passa a ser pessoa para o mundo jurídico a partir do seu nascimento com vida. Esse é o aspecto que tem a maior distinção, que impõe a maior relevância. Bem, partindo desse ponto, eu defendi e defendo que juridicamente no Brasil, pela nossa Constituição, que é uma Constituição de princípios, a Constituição brasileira é uma Constituição baseada na Constituição portuguesa, em que extrema os direitos da personalidade. Essa Constituição diz que, no seu artigo 5º, que nós protegemos a vida. E o artigo 5º da nossa Constituição, ela não faz referência a outro adjetivo à vida. É vida. Se protege a vida. Não se protege a vida de um cidadão com 18, não se protege a vida do cidadão de 20 apenas, né? Não se protege apenas a vida de um recém-nascido, ela protege a vida. E aí eu pergunto, que momento que nós temos vida? Que momento em que nós podemos dizer biologicamente que existe vida? A medicina já avançou suficientemente, isso há muito tempo, para dizer que vida nós temos a partir da concepção. Mas quando eu escrevi meu livro, eu me preocupei em dar um conceito de vida. E o conceito de vida não é tão simples assim. É um conceito, acho que até complexo. E eu, pensando nesse conceito, eu fiz um paralelo com a morte. Pode parecer estranho, mas vida,
Obviamente, quando falamos em vida, nós temos que falar em morte. Por quê? Ao definir vida, nós temos que entender que somente existe vida para aquele que tem capacidade de morrer. Quem não possui a capacidade da morte é porque não possui a capacidade da vida. Aí eu indago, o embrião, ele possui capacidade de morrer? Se ele possui capacidade de morrer, é porque ele tem vida, né? Nesse ponto, obviamente, de forma conclusiva, o embrião tem vida, porque o embrião morre. Bem, resolvida essa questão, mas não basta dizer que tem vida, porque se nós formos analisar, a árvore também tem vida, um animal tem vida, vários elementos têm vida. E o que distingue isso de um embrião? O que distingue é que nem todos são vida humana. E eu pergunto, o embrião é uma vida humana? E esse é o ponto fundamental. E eu indago, eu sempre fiz desafios nas palestras que eu dou e que dei, que eventualmente farei, e pergunto assim para esses que estão me assistindo. E porque é importante a gente abrir a oportunidade do contraditório, né? Para que as pessoas tenham oportunidade de dizer e até de provar o contrário. Mas eu sempre pergunto, alguém aqui, dos meus alunos, alguém nessa plateia que às vezes eventualmente esteja me assistindo, alguém nunca foi embrião na vida? Quem não foi embrião, levanta e fala, olha, não fui embrião. E eu nunca vi ninguém me contradizer. O embrião possui todos os DNA que nós possuímos hoje. Então o embrião tem vida e é vida humana. E se a Constituição brasileira protege a vida, ela protege o embrião. É simples. E eu não cometo deslize de falar em aspectos morais, não cometo e nem me atrevo a falar em aspectos religiosos. Eu estou falando em aspectos jurídicos e biológicos apenas. Eu vou citar aqui algumas palavras que o senhor disse no seu livro. O senhor disse assim: é importante salientar que a responsabilidade civil não se confunde com a penal, que pode o autor ser obrigado a reparar os prejuízos e, além disso, ser penalizado criminalmente. Eu vejo que, se a gente acredita que há vida após a concepção, então, é claro, o artigo 121 do Código Penal diz que matar alguém é crime. Então, se você mata alguém que já é um ser, juridicamente falando, já é uma personalidade, a gente pode, sim, enquadrar na questão do Código Penal, até os outros próximos artigos que falam especificamente sobre o aborto. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão não penal, mas da responsabilidade civil diante de uma personalidade jurídica que pode-se dizer que talvez seja ainda incapaz, né? Que seja representada por uma outra figura. Hoje nós temos se fala muito do feminicídio. Sim. A morte em razão de ser mulher. Nós falamos muito a questão do aborto, que é a morte do nascituro. Em Roma falava-se muito do parricídio, que é quando o filho mata o pai. Interessante que o parricídio tinha uma pena terrível. O cidadão era costurado dentro de uma bolsa de couro, cozinhado e jogado num precipício. Essa era a morte para quem matava o pai. Muito bem relacionado por Foucault no seu livro Vigiar e Punir. Mas a questão da responsabilidade civil às vezes fica de fora. E ela é importantíssima ser tratada. O nascituro, o objeto, sendo pessoa, pode sofrer sim violências, inclusive emocionais. No meu livro, eu já defendia lá, na verdade, na minha dissertação de mestrado, que foi em 2002, eu defendia que a mulher grávida não poderia ser presa. Sim. Por causa da criança. À época, eu lembro que alguém falou, não, mas é muito devaneio, né? Está variando. Está muito à frente. E hoje, graças a Deus, eu vejo o Supremo reconhecer que a mulher grávida tem que ser solta. Porque a pena não pode passar da pessoa do infrator. A criança, o nascituro, sofre as consequências. Não foi ele que eventualmente tenha praticado um crime. Os danos maiores são provocados na época da gestação, emocionais. E recentemente houve uma ação julgada a nível nacional, que repercutiu, que foi com a filha do Zezé de Camargo, que foi ofendida por um apresentador, e não só ela, mas o seu bebê em gestação. E a indenização abrangeu ela
e o bebê. E o que achei interessante é que foi usado os argumentos que eu utilizo no meu livro, citando expressamente isso, que o nascituro ele é sujeito de direito e recebe indenização. E mais, hoje também nós temos e eu mergulho aqui, de ter sido o primeiro juiz a conceder, alimentos ao nascituro, alimentos gravídicos ao nascituro, porque o nascituro precisa de alimentos na sua gestação. E ele era esquecido. A gestação era esquecida. A sociedade vai evoluindo, eu não vou nem usar essa expressão evoluindo, nós vamos nos modificando. O ser humano, ele transforma seu pensamento. E nós estamos numa transformação. Deixarmos de encarar o nascituro simplesmente como um objeto. O nascituro é gente. O nascituro é pessoa. Hoje, o nascituro já é tratado pelo nome. A mulher grávida tem que ser tratada com ênfase muito especial. Não só por ela, mas pela criança, pela pessoa que ela carrega no seu ventre, né? Agora, professor, o que eu vejo, assim, muitas feministas brasileiras têm atacado de forma bastante firme a questão de legalizar o aborto, né? E principalmente agora está muito em alto o assunto. E o senhor, como já é juiz há 25 anos, como que o senhor vê esse confronto entre o direito da mulher de cuidar da sua própria vida e o direito do nascituro? Olha, Sinara, tem um certo momento da sua vida que você não se pode mais se omitir. Hoje nós vivemos uma certa fiscalização moral sobre as pessoas, do que elas pensam, do que elas digam. O professor Lênio Streck escreveu no último fim de semana um artigo muito bom. Ele fala que no Brasil nós vivemos 3 tipos de pessoas. O mundo vive 3 tipos de pessoas: os cultos, ignorantes e semicultos. O culto é aquele que sabe, é aquele que pensa. O ignorante é aquele que infelizmente não consegue nem pensar. E o pior dos elementos, o semiculto. Quem que é o semiculto? Aquele que acha que sabe. E você vai conversar com uma pessoa que acha que sabe, é muito difícil você dialogar. Primeiro, por quê? Quando se diz que a mulher tem direito à proteção do corpo dela, verdade absoluta. Verdade absoluta. Só que o bebê não é dela. O bebê não é corpo dela, é DNA diferente. Então ela cuida do seu corpo, obviamente, mas a criança é um DNA distinto. Então não é o corpo dela. Ele precisa daquele habitat, ele precisa daquele momento, mas é outra pessoa. E mesmo a pessoa não é dona completa do seu corpo. Ninguém tem o direito à automutilação. O Estado não permite isso. Mesmo depois de morto, mesmo depois que a pessoa morre, até o destino do cadáver, às vezes o Estado tem direito de chamar para si. Então, essa afirmação de que ela é dona do corpo é verdade, do corpo dela sim, não do corpo da criança, que é um outro corpo, é um outro momento, é uma outra situação. Se fizer o exame de DNA, vai dar distinto, desde o embrião. Existem outros métodos de uma mulher evitar essa gravidez, né? Não a partir do momento em que já existe um ser dentro dela, né? Nós temos um sistema de saúde pública que fornece métodos muito bem usados por todos, a camisinha, o anticoncepcional, e que é fornecido pelo SUS, né? Eu também acho que esse argumento feminista de que tudo bem, é o meu corpo, eu que te mando nele, e se eu quero interromper a gravidez, tudo bem, talvez seja para pessoas, como o senhor disse, que acham que sabem, mas talvez não saibam tanto. Hoje você tem que ter coerência no que você fala e assumir as suas posições. Não é uma questão de ofender ninguém, não é uma questão de proteger ninguém, é uma questão de convicção, né? E essa convicção tem que ser respeitada. As pessoas possuem a oportunidade de dizer não, mas há certos momentos que, se não disse, tem que assumir as consequências. As pessoas não podem fugir das consequências. E as consequências, elas são inevitáveis. Quando você pratica um ato, você sabe que vai ter uma reação. E as pessoas, às vezes, tentam fugir dessa reação, né? Tentam fugir de uma forma determinada, fugir da responsabilidade dos seus atos. E eu digo,
Às vezes a pessoa não quer levar uma gestação e não quer nem cuidar. Bem, se não quer, o Estado chama para si essa responsabilidade. O Estado tem muitos casais, e eu posso falar isso porque eu estou nessa área, muitos casais que desejam, de forma incisiva, poder adotar alguém. Então, nós temos várias alternativas. É lógico que, às vezes, uma gravidez indesejada, ela traz transtornos. Nós não podemos fechar o olho, mas ela existe. Ela existe, nós temos que ver as consequências, nós temos que ver esses atos, nós temos que remediar essa situação e nós podemos ajudar um inocente, porque queira ou não queira, queiram falar, queiram não dizer, o nascituro é um inocente. Eu escrevi muito sobre ele. Eu não estou falando sobre algo que eu não conheça. Eu conheço, porque para escrever eu tive que estudar. Então, nesse ponto, pode ser que em outros não, mas nesse eu posso me enquadrar naqueles que eu conheço a matéria. Então, o nascituro é gente, é pessoa e tem que ser respeitada. Na nossa lei já são resguardados alguns casos em que, de fato, pode acontecer o aborto, né, professor? Já existe, né? Já existe essa situação. Eu nem vou entrar nesse assunto, porque nós podemos ficar aqui horas falando sobre essa questão dos direitos da personalidade, né? Mas eu vejo que quando há um confronto do direito à vida da mãe com o direito à vida da criança, aí são casos de nós ponderarmos, né? E aí vamos pegar um pouquinho a teoria do Alexis, a ponderação dos direitos, desses princípios, uma vida com uma outra vida, é uma situação extremamente peculiar e indesejada. Aí sim. Mas outros temas, eu acho que nós temos ainda a avançar. O ser humano precisa avançar. O ser humano ele tem que sair muitas vezes, de um pensamento que ficou plantado em raízes passadas, fortes, para entrar realmente na proteção ampla dos direitos personalíssimos de todos, não só de um. Professor, eu gostaria aqui de agradecer ao senhor por essa oportunidade. Nós sabemos que o senhor tem muitos trabalhos aqui, inclusive também não deixar de falar de todas as pessoas que trabalham com o senhor, né? Nós vemos que não é só a figura do juiz dentro do gabinete. Vocês têm pessoas que auxiliam, porque é muito trabalho, né? Eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre o trabalho da sua assessoria, especificamente do seu assessor. Tá. Se me permite um pouquinho antes fazer um adendo, eu começo a trabalhar em casa, com a minha família, né? Com a minha esposa e com meus 4 filhos. Sem eles não existe a figura do juiz, não existe a figura do professor e, principalmente, não existe a figura do homem, né? Então, a minha esposa, a professora Luciane, né? Sou tua professora também, aquela linda professora, né? Então, ela é que me dá o respaldo, com certeza, em casa. E meus filhos, né? Que estão ali e eles nos enchem de alegria e nos renovam para poder trabalhar. E chegando aqui, eu conto, sim, com uma equipe fantástica. Aliás, eu sou apenas parte integrante dessa equipe. Engana-se quem pensa que o juiz faz tudo sozinho. Não dá. Hoje em dia é impossível nós pensarmos num trabalho de sucesso sem um pensamento que não ficarmos um pensamento individual. Nós temos aqui, eu tenho aqui 2 assessores diretos, 2 pessoas que trabalham comigo, pessoas capazes, pessoas assim decentes. O primeiro requisito que eu ponho para trabalhar comigo é a decência. Tem que ser uma pessoa que sejam de caráter. Isso é inevitável. Errar, todos nós erramos. Claro. E é isso que nos diferencia de Deus. Ele não erra, nós erramos. E eu sei que talvez, infelizmente, venha errar algumas vezes na vida ainda como juiz. Isso faz parte. Mas caráter não pode faltar. Então eu tenho aqui para mim o professor Marcos e o Henrique, que trabalham decisivamente, que nós sustentamos aqui. Não vou falar que eles me sustentam, não. Nós. Porque se eu falar assim, eles me dão apoio, eu estaria sendo injusto. Aqui nós fazemos um trabalho que realmente uno, né? Uno. E trocamos ideias, às vezes até eu fico com um voto vencido e eles me convencem de que eu tenho que mudar uma posição. Isso é muito legal, né? Nós trazemos para o gabinete um pouco do trabalho acadêmico, né? Acho que não fugimos disso nunca. E tenho também alguns estagiários acadêmicos. Eu gostaria de trazer muitos acadêmicos para trabalhar comigo.
Pena que não temos espaço, né? Porque nós temos uma mão de obra tão rica, né? Uma mão de obra tão valorosa, com tanta vontade. E hoje eu fico assim triste de não poder trazer uma gama grande desses adolescentes, desses acadêmicos. É que são todos adolescentes, na verdade, né? Vocês são os adolescentes do mundo jurídico, né? Gostaria de trazer vocês para cá, porque vocês também nos rejuvenescem. É isso, por isso que eu estou falando adolescentes. Essa vontade de ter. Quando eu falo que às vezes a gente vai para sair de casa, às vezes à noite, assim, bate aquele cansaço, mas na hora que você chega numa sala de aula, aquilo tudo fica para fora. Aquilo tudo fica para fora e essa energia é determinante. E principalmente acreditando na figura de que essas pessoas poderão realmente representar um Brasil melhor. Nós precisamos de novas ideias. O Brasil precisa rejuvenescer. O Brasil precisa aflorescer com os ideais novos. E eu acredito muito nessa juventude. Eu tenho fé disso. E a minha equipe aqui, ela é mantida, é orientada pelo professor Marcos, né, que é o mais antigo, apesar de novo, né, mas é uma pessoa que mantém assim a máquina funcionando, né? A máquina funcionando. Como disse, não sou sozinho. É uma equipe que pensa junto. Professor, muito obrigada. Em nome de toda a equipe do Fala Direito. Espero que o senhor tenha gostado do nosso bate-papo aqui, bastante informal, né? E as portas do programa estão abertas para o senhor, a hora que o senhor quiser falar sobre algum assunto que seja interessante, que o senhor ache relevante para a sociedade, nós estamos aqui de portas abertas, tá bom? Tá, eu agradeço a todos vocês, a equipe toda, vejo o pessoal trabalhando, é igual aqui comigo, né? Eles por trás, sem eles não saem, né? E você, Assinara, começando agora, né? Você disse que foi a primeira que eu estou entrevistando? Então eu falei, ainda brincava antes. É a primeira de muitos, começando uma nova profissão, porta aí, guarda isso, porque isso vai se realizar. Parabéns a você, né? Podia ter começado com alguém melhor, né? Diga-se de passagem, mas eu fico muito lisonjeado de ter sido o primeiro a ser entrevistado por vocês. Muito obrigado. Tá? Obrigada a todos vocês que nos assistiram. E eu quero terminar essa entrevista com uma frase de um jurista, acho que um dos melhores do país, que é o Rui Barbosa. O homem que não luta pelos seus direitos não merece viver. Até mais, obrigada.